Irmãos, na reunião passada, não, atrasada, eu estive compartilhando com os irmãos um assunto sobre, eu não sei se alguém se lembra, né? Mas retirar os entulhos, foi essa ilustração que eu trouxe. E nesse retirar os entulhos, tinham 3 coisas que são verdadeiros entulhos na nossa vida, para o fluir de Deus, para o nosso crescimento, para que a igreja avance. O primeiro deles, se vocês se lembram, era incredulidade, não é? A incredulidade, ela é um dos grandes entulhos. Além disso, a tradição. Às vezes nós estamos presos à tradição, e a tradição impede o mover de Deus. E não só impede, a gente acaba querendo substituir o mover de Deus, e não vai dar certo, e não dá certo. E a terceira coisa que eu falei é que às vezes nós não honramos ao Espírito Santo. E eu citei algumas coisas, e hoje eu queria avançar um pouco mais, e algumas coisas que eu citei talvez de maneira rápida, eu queria enfatizar um pouquinho mais hoje. E hoje eu queria falar aquilo que nós somos em Cristo. Quem você é em Cristo. Você precisa ter essa consciência, eu preciso ter esta consciência. Quem eu sou em Cristo. Isso faz toda a diferença no nosso caminhar. Talvez a gente pudesse fazer uma pergunta no seguinte: quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso fazer depois do meu novo nascimento? Depois que você e eu encontramos o Senhor Jesus, nós precisamos responder isso. Quem você é? O que você tem? E o que você pode fazer? Se eu disser para você quem você é, tem algum valor. Mas ainda pode até ser que depois lá na frente você mude de ideia, porque foi o Billy que falou, porque pode chegar alguém que seja mais eloquente ou mais persuasivo do que eu e te fale outras coisas, e você então passe a acreditar na outra pessoa. Mas graças a Deus nós temos as Escrituras. As Escrituras é um documento celestial, um registro celestial que afirma quem você é, aquilo que você tem em Cristo e aquilo que você pode fazer e deve fazer em Cristo. Não é maravilhoso isso? O nosso modelo, obrigado, alguém desligou o ar, eu já estou com a garganta ruim, mas bom, obrigado, os irmãos estão com discernimento aqui, hein? Discernimento de espírito. Mas o nosso modelo é o Senhor Jesus. O que eu acho maravilhoso, irmãos, quando isso veio ao meu coração e eu entendi, percebi isto, foi como uma revelação, algo muito simples, mas uma revelação de Deus. Isso mudou algumas coisas dentro de mim. O Senhor Jesus, Ele tinha consciência de quem Ele era, por causa das Escrituras. Ele mesmo sabia tudo o que a seu respeito constavam nas Escrituras. Lembra em Lucas, no final do capítulo, no último capítulo de Lucas 24, o Senhor encontra 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele já estava ressurreto, e aí o Senhor então começa a falar tudo o que a seu respeito, o que constava nas Escrituras. Você e eu precisamos seguir esse modelo do Senhor.
O que as Escrituras dizem de cada um de nós. É isto que vale. Não é o que você pensa de você mesmo, não é o que eu penso de você, não é o que Satanás fica cochichando no seu ouvido que você é, mas é o que as Escrituras afirmam a seu respeito. As Escrituras, as Escrituras são um documento celestial, está registrado, vamos dizer assim, no cartório celestial, quem você é em Cristo. Você é aquilo que as Escrituras dizem e ponto. Venha cochicho de Satanás, venha o seu desânimo, venha o que vier, mas você é o que as Escrituras dizem que você é. Isso é glorioso, irmãos, porque nada vai mudar as Escrituras, nada, absolutamente nada. O que Deus diz a seu respeito, é isso que vale. Quando veio essa verdade tão simples, mas como revelação no meu coração, sabe o que eu fiz, irmãos? Eu fiz uma cola. Eu chamo isso de cola para mim. Quando eu era garoto, na escola, infelizmente eu tenho que falar que eu já colei, Olha. Mas agora eu fiz uma cola celestial. Eu anotei várias passagens das Escrituras a meu respeito, para que quando vem a prova, eu possa colar, e eu vou lembrar. Eu aconselho que você faça a sua cola. Quem você é? As Escrituras afirmam tantas coisas que nós somos. A primeira delas é que somos filhos de Deus. A palavra diz que você é raça eleita, sacerdócio santo. A palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor por meio de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que você é um cooperador de Deus. Que glória! Você aqui na terra é cooperador de Deus. As Escrituras dizem que você e eu somos embaixadores de Deus, representantes de Deus na terra. As Escrituras dizem muitas coisas a nosso respeito, irmãos. E eu queria te encorajar hoje a ter um olhar diferente para aquilo que Deus diz que você é, para aquilo que Deus diz que você tem em Cristo, para aquilo que Deus diz que você pode fazer em Cristo. Muitas vezes nós estamos paralisados também, não nos movemos como Deus quer que movemos, porque estamos escutando as nossas próprias vozes interiores ou a voz do inimigo e não confiamos e não assumimos aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. A palavra de Deus diz várias coisas que nós somos, e nós precisamos conhecer aquilo que Deus diz que nós somos, aquilo que nós temos e aquilo que nós podemos fazer. É interessante que em 1 Coríntios 13, versículo 12, lá diz assim, eu vou ler e depois os irmãos, acho que está ficando gravado aí, depois os irmãos olham, eu não vou esperar os irmãos abrirem a palavra para me acompanhar, para a gente ganhar tempo, tá? Mas em 1 Coríntios 13, 12 diz, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Você é conhecido de Deus, mas vai chegar um dia que você vai de fato saber na plenitude como você é conhecido de Deus. Mas agora, de antemão, você já pode conhecer muito de
de como Deus te conhece pelas Escrituras, pelas afirmações da palavra de Deus. E por que eu estou dizendo que isso é importante? Porque se você assume aquilo que Deus diz que você é, então você vai começar a caminhar de acordo com aquilo que Deus diz que você é. A primeira coisa que eu quero enfatizar que nós somos, essas coisas eletrônicas têm isso, ó, desligou aqui agora, se não ligar falarei de memória. Mas a primeira coisa que Deus diz que nós somos, depois que nós entramos em aliança com Ele, é filhos de Deus. 1 João vai dizer: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. Mas ele não parou aí, ele diz: e de fato somos filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Não sou eu que estou dizendo, não é um outro irmão, é Deus que está dizendo pela sua palavra. Se você creu em Jesus, Deus te deu o poder de ser feito filho de Deus, ponto final, acabou isso, nunca volta, você é filho de Deus. Você não precisa se esforçar para ser, porque você já é. Mas às vezes nós andamos na nossa experiência forçando o tempo inteiro para sermos filhos de Deus. Você não tem que se esforçar mais, meu irmão. Você tem que descansar na filiação em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, eu e você nos tornamos filhos de Deus, amados de Deus. Não há nada, nenhuma posição tão sublime quanto essa no universo, a não ser o próprio Deus e o Filho de Deus, Senhor Jesus. Nenhum anjo tem essa posição. Mas essa é a posição que o Senhor comprou para nós no Calvário, que nós celebramos aqui nessa manhã. Não há posição tão sublime quanto essa, irmãos. Você é filho de Deus, e você precisa entrar nesse relacionamento, nessa comunhão com o Senhor como filho de Deus. Isso vai fazer toda a diferença na sua comunhão com o Senhor, no seu andar com Deus. Faz toda a diferença, irmãos. Como filho de Deus, você entra agora no relacionamento com o Pai. Às vezes nós pregamos isso para os incrédulos, né? Falamos: olha, você precisa entrar no relacionamento com Deus, de filho para com o Pai. Mas às vezes nós mesmos, já sendo filhos, não estamos nesse relacionamento. A maneira que você vê o seu pai, isso é assim até na nossa experiência terrena, a maneira que nós vemos o nosso pai terreno, é a maneira que nos relacionamos com ele. A forma que você vê o seu pai celestial vai ser a forma que você vai se relacionar com ele. Qual é a visão que você tem do seu Pai Celestial? Às vezes nós estamos nos esforçando o tempo inteiro para agradar, né? Queremos como que nos esforçar para sermos aquilo que nós já somos. Não há por nenhum esforço, irmão, você já é, você tem que entrar nessa experiência desta verdade que você é filho e andar como filho. Simplesmente isso. Às vezes nós colocamos alguns pesos sobre nós mesmos porque queremos andar como filhos e achamos que isso é o andar como filhos. Às vezes é bom para nós mesmos, para a nossa disciplina, mas não vai mudar nada o fato de que nós já somos filhos. Às vezes nós colocamos alguns pesos sobre nós mesmos, né? E assim a gente, não, agora eu vou ler, sei lá,
30 páginas da Bíblia por dia, eu vou orar tantas horas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E no final, irmãos, é muito pesado, é muito enfadonho. E você sai da alegria, da comunhão, da sua filiação com seu Pai. Mas se você simplesmente desfrutasse desta verdade, dessa realidade, não estou dizendo que você não tem que ler a Bíblia, não tem que orar, tem que fazer tudo isso. Mas você entrasse nessa realidade, você chegasse à presença do Pai e começasse a adorar e tivesse comunhão com Ele, começasse o seu dia com toda a leveza. Você está na presença de Deus, você é filho de Deus. Você não tem medo mais de Deus, porque Ele é seu Pai. Você tem temor de Deus, claro, nós devemos ter. Mas você tem uma aliança agora. Você confia no seu Pai. Há muitas realidades que são decorrentes pelo fato de sermos filhos de Deus, irmãos. A primeira delas é que o filho, ele é herdeiro do Pai. Primeira, né? Todo filho tem a herança do seu pai. E a palavra de Deus diz que nós somos co-herdeiros, juntamente com quem? Com Cristo. Irmãos, você já pensou nessa realidade? Tudo que o Senhor Jesus herdou, você também participa? Presta atenção nisso. Tudo que o Senhor Jesus herdou, você participa desta herança. Isso não é glorioso? Tudo. Mas mais ainda, o Senhor Jesus, por exemplo, quando estava aqui na terra, ele ainda era adolescente, e ele estava lá, entrou no templo, e os seus pais estavam aflitos e procuravam. E aí o Senhor Jesus deu uma resposta para eles: vocês não sabiam que eu devia estar aqui cuidando dos negócios do meu Pai? Como filho, Deus quer que você cuide dos negócios dele. E é para isso que nós estamos sendo levados à maturidade, de sairmos de filhinhos, de crianças, fé, para pessoas maduras. Nós fomos chamados, diz o livro de Efésios, predestinados para a filiação, para a adoção de filhos. Só que a adoção ali, irmãos, não é como nós estamos acostumados, né? A família vai lá, pega um filho de outro e adota. Na época lá não era isso. A adoção lá é que alguém era colocado, às vezes com um escravo, que era alguém culto, que tinha cultura para educar o filho daquela pessoa rica. Então ele colocava ali, ele ia educando, até que chegava o dia da sua adoção de filho. É ruiotesia, que está lá no grego, não precisa gravar esse nome não. Mas naquele dia era comemorado que aquele filho era declarado maduro, na volta do Senhor. O Senhor quer declarar isso, a nossa maturidade, para participarmos do seu reino e cuidar dos seus negócios. Amém. Somos criancinhas que devemos ser levados à maturidade. O nosso Pai quer comungar conosco, Ele quer colocar nas nossas mãos os seus negócios, mas precisamos crescer na graça do Senhor. Você participa como filho da natureza do seu Pai. Há uma natureza de Deus, que Deus quer, sabe, repartir conosco. O Senhor quer repartir as coisas conosco, aquilo que Ele tem no coração dEle. O Senhor Jesus, irmãos, quando Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele apareceu aos seus discípulos e Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Estão lembrados? Isso não é bom? Toda autoridade agora está nas mãos de quem? Do Senhor Jesus.
Se toda a autoridade está nas mãos do Senhor, ninguém mais está com autoridade. Satanás não tem mais autoridade, irmãos. Ele tinha. Quando o homem caiu, o homem entregou a autoridade a Satanás. Mas o Senhor veio, se fez homem, arrancou de volta, tirou ali. Na cruz o Senhor despojou principados e potestades. Triunfou valorosamente sobre todo principado e potestade, e colocou sob vergonha principados e potestades, e toda a nossa dívida foi cravada na cruz. E na sua ressurreição, ele agora vem, parece seus discípulos e diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos entre as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém, aleluia. Que coisa maravilhosa. Mas agora, como filhos de Deus, nessa nova aliança, essa autoridade que o Senhor Jesus conquistou, Ele delegou ela para nós. Cada um dos filhos de Deus participa dessa autoridade. Porque você é filho de Deus, você participa desta autoridade que o Senhor recebeu. Aquilo que o homem perdeu na queda, o Senhor Jesus conquistou na sua morte e ressurreição. E colocou de volta as coisas. Na cruz, irmãos, o Senhor realizou todas as coisas. É claro que um dos pontos da cruz do Senhor é que ali os nossos pecados foram castigados em Jesus. Mas o Senhor Jesus, irmãos, Ele não foi à cruz, Ele não realizou a obra da cruz. Não foi apenas para que a gente não fosse para o inferno, mas muito mais para que ficássemos nessa posição de filhos, para que fôssemos colocados de volta ao eterno propósito de Deus, aquilo que Deus estabeleceu lá no princípio, para nos colocar novamente na posição correta. Eu e você, irmãos, temos muito valor para o Senhor. O Senhor pagou um preço muito alto, é porque Ele nos valorizou. Realmente, éramos indignos. Era como ovelhas sem pastor, andávamos perdidos nos nossos caminhos. Mas o Senhor nos amou com amor eterno. E Ele pagou um preço altíssimo para entrarmos nessa relação com Ele, de filhos para Pai. Então creia nisso. Quando você estiver diante do Senhor, saiba que o Senhor te ama. E não é pelo que você faz ou deixa de fazer, é porque Ele te amou e te resgatou. Eu me lembro de um irmão, gosto de usar essa ilustração para enfatizar esse ponto. Eu fui visitar um casal de amigos, e a irmã, ela estava em depressão, e depressão profunda já, e ela começou a falar algumas coisas, e um dos pontos que ela falou: eu não consigo mais visitar as pessoas, eu não consigo ir orar com as pessoas, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, e estava cheia de culpa, e sentindo que o Senhor não a amava, porque ela não conseguia fazer mais algumas coisas. Eu me lembrei do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, depois do seu batismo, veio o Espírito Santo sobre ele, mas ele ouviu uma voz. Qual foi a voz? Este é meu filho amado, em quem me compraz. Jesus não tinha feito absolutamente nada no seu ministério, nada, mas Ele era amado. Quando eu falei isso para aquela irmã,
ela abriu os olhos de uma maneira que os olhos começaram a brilhar de novo. Ela, irmão, isso é uma revelação. E ela foi liberta ali na hora. Precisamos ver isso. Você é filho amado de Deus. Satanás, ele vai muitas e muitas vezes testar isso na nossa vida. Ele fez isso na vida de Jesus. Ele foi ali provar a identidade de Jesus. Se tu és filha, se tu és filha. E veja, ele nem falou se tu és filho amado, não, ele tirou, o amado já deixou de lado, né? Se tu és filho. Eu e você somos filhos amados. E o Senhor demonstrou isso pagando um alto preço por nós. Esta é a nossa relação com Deus, irmãos. Não esqueçam isso. Isso vai fazer você, se você se lembrar, se você ter isso no seu coração, vai fazer você caminhar de uma maneira segura. Não fica olhando para aquilo que você tem de problema na sua vida. Olhe para aquilo que você é em Cristo. Ah, eu errei, eu fracassei. Tá bom, então acerte logo. João diz lá na sua carta: filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Contudo, temos um advogado junto ao Pai, quem? Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Acerte logo, porque você é filho. E continue. Você é filho de Deus. Porque somos filhos de Deus, Deus nos chamou agora, irmãos, a assumirmos também algumas coisas aqui na terra. Há alguma responsabilidade já agora para nós. Teremos no reino vindouro, mas aqui e agora. O Senhor nos deu responsabilidades. E isso está dizendo também de quem nós somos. Quero que você preste atenção na leitura que eu vou fazer aqui. Segunda Coríntios 5, 18, 21. Porque somos filhos, agora Deus nos fez embaixadores. Só pode ser embaixador de Deus na terra quem é filho de Deus. Porque você é filho de Deus, Deus também te fez embaixador, te fez representante dele na terra. Diz assim, versículo 18, 2 Coríntios 5: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Preste atenção nisso. Deus nos deu o ministério de quê? Reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deixa eu enfatizar aqui, a palavra da reconciliação. Nos deu o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. O que a palavra está afirmando a seu respeito e a meu respeito? Somos o quê? Embaixadores em nome de quem? Cristo. Você já assumiu essa realidade? Eu sou embaixador em nome de Cristo. Você já assumiu essa realidade? É isso que as Escrituras dizem a seu respeito. Você que creu em Jesus é filho de Deus, você é embaixador em nome de Cristo. Eu acho meio jardim da infância fazer isso, mas fale, por favor, repita comigo. Eu sou embaixador em nome de Cristo.
Aleluia. Que coisa gloriosa. Você que crê em Jesus, você representa Jesus aqui na terra. Você que pode ser a pessoa mais simples deste mundo, aos olhos dos homens, você é um embaixador de Deus. Olha aqui. É um fato. Ninguém muda isto. Satanás não muda, os homens não mudam, porque Deus fez assim e Ele registrou nas suas escrituras. Esse é um documento, irmão, que não muda. Você é. E sabe quando que você é embaixador, representante de Deus? Às vezes nós achamos que é só quando a gente vem aqui para a reunião. Não, vou para a reunião agora, tem uma capinha de representante, alguns, né? Você pode até escrever, eu já vi quando era garoto, né, nos lugares, é embaixador, escrevia na camiseta, né? Você não é embaixador de Deus porque está escrito na camiseta, não. Você é embaixador de Deus porque o Senhor Jesus escreveu com o sangue dele. Ele comprou isso para nós. E você não é embaixador só na hora que vem para a reunião. Você é embaixador desde o momento que você levantou. Foi tomar seu café, está lá na sua casa, está conversando com a sua esposa, ou com seus filhos, ou com seus pais, como seja. Foi para o trabalho, pegou a sua lotação, você está ali na lotação, ou no trem, no metrô, você é embaixador de Deus. Chegou no seu trabalho, você é embaixador de Deus. Foi almoçar, você é embaixador de Deus. Voltou para casa, você é embaixador de Deus. Dormiu, você é embaixador de Deus. Acordou de novo, você é embaixador de Deus. 24 horas por dia. Você é, não é que você está, não. Você é. Será que você merecia essa distinção de Deus? Nós merecíamos, irmãos? Não? Eu não merecia. Mas eu estou muito alegre que o Senhor comprou isso para mim e me deu. Eu não merecia, mas Ele fez e Ele quis assim, porque me amou e amou a você. E Ele fez isso. Oh, irmãos, isso é muito glorioso. Deus te colocou aqui, nesta geração, eu e você, na nossa geração, nesse momento que o mundo está. Não foi há 100 anos atrás e nem 100 anos na frente, mas agora, para esta geração, porque Ele quer que nesta geração você o represente. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, olha que coisa gloriosa. Deus nos confiou como representantes dele duas coisas muito importantes: o ministério de quê? Reconciliação, e a palavra da reconciliação. Irmãos, como embaixadores de Deus, o mundo depende de nós. Sabe para quê? Para ter um encontro com Deus. Nós devemos isso às pessoas. Eu tenho me alegrado tanto lá no grupo do WhatsApp, os irmãos lá dizendo: olha, vamos evangelizar agora, olha, evangeliza na Rocinha, evangeliza, o irmão deu testemunho aqui na Santa Cruz, né?
Maravilha, irmãos. Que Deus nos constituiu isso. Embaixadores, representantes. E nos deu a palavra da reconciliação. A palavra da reconciliação não está com os anjos, irmãos. Está com quem? Conosco. Só você e eu temos autoridade nessa terra para pregar o Evangelho, entenderam? Só você e eu. Só os filhos de Deus têm autoridade para pregar o Evangelho, para levar a palavra da reconciliação, para ter e exercer o ministério da reconciliação. Cornélio era um homem temente a Deus, estão lembrados da história? E ele teve uma visão de anjo, um anjo apareceu a ele e disse: Cornélio, olha, as tuas orações foram ouvidas, as tuas esmolas chegaram a Deus. Agora é o seguinte, vai lá em Jope e manda chamar a Pedro, e ele vai te falar o quê? Vocês lembram? As palavras da salvação. Ué, o anjo apareceu por ele, podia ser melhor talvez pregado ali o Evangelho, né? Mas anjo algum tem autoridade, irmãos, para trazer a palavra da reconciliação. Eles não têm autoridade, não podem fazer isso. Mas você que é lavado no sangue do Cordeiro, você tem essa autoridade. E só você e eu. Na sua casa não vai aparecer um anjo lá para falar para quem não é crente ainda em Jesus. É você que tem autoridade. E vejam, Deus nos deu o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação. Não é o ministério da condenação, não é a palavra da condenação. Estão entendendo? Eu já preguei muitas vezes de uma maneira muito estúpida. Você vai para o inferno. Você não crê em Jesus, você vai para o inferno. Mais ou menos assim. Era o ministério da condenação que eu estava carregando. Até que um dia, sem entender nada, mas eu comecei a falar do amor de Deus. E dizer que em Cristo ela podia, ter um encontro com Deus. Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a aceitar aquela palavra e se renderem ao Senhor. E muitos há 40 anos já creram no Senhor, estão aí na fé. Porque Deus nos deu a palavra da reconciliação, irmãos. Que não sejamos estúpidos, é a reconciliação, é o amor de Deus. É claro, é verdade, se alguém não crê no Senhor, ele está condenado, e por isso nós queremos falar do amor de Deus, para que ele seja atraído, levar uma palavra de reconciliação de Deus para com ele, e ele com Deus. Como embaixadores, essa é uma das responsabilidades primeiras que nós temos, de levar as pessoas a terem um encontro com Deus. De levarem aquilo que é de Deus para eles, de trazer o céu para a terra. Nós estamos muito preocupados de mandar as pessoas para o céu, de ir para o céu, mas Deus hoje está querendo trazer o céu para a terra. Como é que eu sei disso? Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Venha o teu reino, é vir o reino de Deus, é manifestar o céu na terra. E você foi chamado para isto. O irmão abriu a reunião dando testemunho que estava tendo briga numa reunião e que a pessoa resolveu fazer o quê? Começou a falar do Senhor. E aquilo trouxe paz, manifestou o reino de Deus ali naquela reunião. É simples assim, irmãos.
Você tem autoridade como embaixador de Deus de dizer as coisas e fazer acontecer nessa terra. Aqui no Rio de Janeiro nós temos muitas embaixadas. Quando você entra numa embaixada, sabe o que acontece? Você tem que obedecer aos regulamentos e às leis, não mais do Brasil, daquele país, daquela embaixada, porque ali é território estrangeiro. Quando você entra lá na Presidente Wilson, na embaixada americana, lá dentro, você tem que seguir os regulamentos e as regras da onde? Estados Unidos, não é do Brasil, porque ali é a nação americana, é a embaixada americana. Agora você é um representante de uma embaixada. Qual é a pátria que nós temos, irmãos? A pátria celestial. Você representa a pátria celestial. Você veio para cá e onde você está é pátria celestial. Onde você está tem que acontecer os regulamentos, as normas daquela pátria celestial, não da terra. Aqui é território celestial onde eu estou, porque aqui é a embaixada de Deus. Estão compreendendo? Aqui é a embaixada de Deus. O inimigo não pode vir e colocar banca, as pessoas não podem vir e não. Aqui é a embaixada de Deus. Vai reinar a paz, vai reinar o amor, vai reinar a graça. Aqui é a embaixada de Deus. Você está na sua casa, lá tem que ser a embaixada de Deus, porque você está lá. É você que é o representante que leva a embaixada com você. Que glória, não é? Você tem autoridade, irmãos. Todo embaixador, quando ele vai para outro país, ele leva a autoridade do país para onde ele vai. Estão compreendendo? Nós somos embaixadores da pátria celestial, irmãos. Trazemos a autoridade da pátria celestial para cá. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos, Ele disse que o reino de Deus agora está onde? Está em vós. O reino de Deus está em nós. O reino de Deus está em nós, irmãos. O reino de Deus está dentro de nós. Às vezes nós pensamos muito no reino só no aspecto do milênio. Sim, virá um reino literal, milenar, Jesus vai reinar nessa terra, mas agora o reino de Deus já está em mim, está em você. No livro de Colossenses, Paulo diz: Cristo em vós, o quê? A esperança da glória. Glória a Deus por isso. Cristo em vós. Cristo em você, Cristo em mim, Cristo em você, em você, em você, em você, em você, em todos nós, a esperança da glória. Oh, irmãos, nós devemos ao mundo como embaixadores um encontro com Deus. Nós devemos ao mundo as bênçãos de Deus. Eles precisam sentir o gosto desta terra celestial, dessa pátria, celestial. E é você que vai fazer isso. Sou eu que vou fazer isso. É tremendo, irmãos, esta realidade. E por favor, creia na palavra de Deus. É a palavra do Senhor que está dizendo que você é embaixador. A palavra de Deus não diz que você, se você for mais santo, se você for mais isso ou mais aquilo, que você vai ser. Não, você já é, porque você é. Agora comece a andar como é de fato a sua posição. Comece a exercitar isso. Você é. Você não precisa forçar para ser. Você é filho de Deus, você não força isso. Você é embaixador, você não força. É a sua natureza.
Eu lembro que muitos anos atrás eu assisti um filme, eu não sei se o nome dele era esse, mas é O Príncipe e o Mendigo, eu acho que era O Príncipe e o Mendigo, que acontecia num lugar, num reino, em que apareceu lá no palácio um rapaz, e ele era sósia, era idêntico ao príncipe, e o príncipe viu aquilo, achou engraçado, e quis fazer o seguinte: vamos trocar de posição por um dia, você fica aqui, eu vou sair lá para fora, e você fica aqui como príncipe. Bom, a história vai se desenvolvendo, etc., e não aconteceu que foi só um dia, aí ficou difícil, o príncipe se tornou mendigo, e todo mundo achava que o príncipe era o mendigo mesmo, e todo mundo começou a achar que o mendigo era o príncipe, só que era muito estranho, porque o príncipe, ele se sentava, o mendigo se sentava à mesa, ainda que ele estava com os trajes agora de príncipe, mas ele não tinha nada de príncipe, ele não sabia nem como comer, como se fazer, como se sentar, não sabia. Ele não sabia falar como príncipe, porque ele não era príncipe, mas estava com as roupas de príncipe. Agora é interessante naquele filme, à medida que vai passando, aquele príncipe estava com as roupas de mendigo, mas a postura dele era de príncipe. Aquilo que ele tinha dentro dele permaneceu. Ele não se comportava como mendigo, mas ele se comportava como príncipe. E a história vai passando a tal ponto que lá no final ele encontra com um dos soldados, uma pessoa de alta patente no exército lá, e só sei que aquele homem se teve compaixão dele, estava ajudando ele como se ele fosse realmente um mendigo, e ele dizendo que não era mendigo e tal, etc. Mas chegou um momento, eu achei maravilhoso aquilo, porque pela postura do príncipe, a forma dele sempre agir, chegou uma hora que aquele soldado se ajoelhou e falou: meu príncipe, meu senhor. Ele reconheceu ele como príncipe. Mas eu estou contando essa história para dizer, irmãos, você é. Se você não fosse, não adiantaria colocar nenhum traje em você, mas você é filho de Deus, e você é embaixador de Deus onde você estiver. Haja como tal, tenha postura como tal. Você tem o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação. Só você tem autoridade para falar do Senhor para as pessoas. Só você tem autoridade de levar essa palavra de reconciliar homens com Deus. Só você tem a palavra que vai trazer bênção para as pessoas. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus. Vocês são a luz do mundo. Não é que vocês vão se tornar a luz, irmão. Vocês são. A gente pode estar escondendo a luz, a gente pode estar encobrindo, a gente pode estar colocando um monte de entulho sobre nós, né? Mas você é a luz. Deixe essa luz brilhar, irmãos. Deixe a luz brilhar. Salmo 67 diz assim: seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Você ser abençoado para abençoar, para que as pessoas conheçam a salvação de Deus. Você vai ter esse relacionamento com Deus, porque você é filho. Dia a dia você está sendo abençoado, para que, sendo abençoado também, as pessoas, as nações conheçam a salvação de Deus. Como representante de Deus aqui, você tem responsabilidade, irmãos. É um privilégio, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade. Sabe, irmãos, nós poderíamos acordar, às vezes estamos como que em sono profundo, acordar e, sabe, exercermos aquilo que nós somos. Não é que você vai ser, você já é. Viva isso, acorde dias tendo essa consciência de filho de Deus e de embaixador. Um outro aspecto, um terceiro aspecto que nós somos, 1 Coríntios 3,9 diz: porque de Deus somos cooperadores.
Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Paulo falando que ele era cooperador de Deus, os apóstolos. Mas não é só os apóstolos que são cooperadores de Deus, todos os filhos de Deus são cooperadores de Deus. Irmãos, às vezes nossa cabeça ela funciona mais ou menos assim: não, Deus é soberano, então eu não preciso fazer mais nada, Ele é soberano, Ele sabe tudo, então está tudo resolvido. Deus está no controle de tudo, então está tudo resolvido. Não é assim que as Escrituras nos dizem, irmãos. Se fosse assim, o Senhor Jesus não diria: se dois entre vós concordarem e orarem, vai ser feito. Aquilo que dois de vocês desligarem, vai ser o quê? Desligado. Tem uma ação nossa. Deus fez tudo e Deus já resolveu algumas coisas, e Deus colocou agora nas nossas mãos para cooperarmos com Ele. É tão maravilhoso, irmãos. Eu não sei por que o Senhor fez isso, eu não sei. É um mistério da vontade dEle. Ele quis assim. Mas muitas coisas Deus não realiza nessa... Aliás, eu acho que é quase 100%. Eu não tenho essa ousadia de dizer 100%, mas me parece que é quase 100% das coisas que Deus só faz aqui na terra quando os seus filhos entram em concordância. Quando foi, por exemplo, que Deus resolveu livrar o povo do Egito, irmãos? Quando foi? Você se lembra? Deus falou claramente: eu ouvi o clamor do povo e resolvi livrá-lo. Deus foi explícito. Enquanto não houve o clamor, enquanto não houve a manifestação da vontade de Deus aqui na terra, ela não foi feita. Deus queria se livrar o povo, o que vocês acham? Claro, mas o Senhor esperou que a vontade dele fosse manifestada na terra. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Venha o teu reino. Para vir o reino de Deus, a vontade de Deus tem que ser manifestada aqui na terra. E quem manifesta a vontade de Deus aqui na terra? Você e eu. Somos cooperadores de Deus. Ezequiel 22:30, o Senhor diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Uma pessoa que Deus queria que cooperasse com ele, mas naquele momento ele não achou ninguém. Mas se uma pessoa tivesse manifestado a vontade dele, ele falou: procurei alguém que se colocasse na brecha entre essa terra e eu, para que eu não a destruísse. Deus não queria destruir, mas Ele queria que alguém manifestasse essa vontade na terra, mas Ele não encontrou ninguém naquele momento. Irmão, não coloque na sua cabeça que o que tem que ser será, porque não é assim. Não é assim. Eu posso te dar muitos exemplos das Escrituras. Ah, se meu filho tiver que ser salvo, ele vai ser salvo. Não é assim, irmãos. Você precisa pregar para ele, você precisa testemunhar, você precisa orar. Mas se você orar, aí sim, porque a palavra de Deus diz: se nós orarmos segundo a sua vontade, é certo que Ele ouve os pedidos a Ele feitos. 1 João 5. E a palavra de Deus diz que é da vontade do Senhor que todos conheçam plenamente a verdade, que nenhum pereça. Então, quando você ora para a salvação de alguém, tenha absoluta certeza que Deus vai responder. Isso vale para a sua família, para seus parentes, para amigos, para quem quer. Mas você precisa cooperar com Deus. Nós somos cooperadores de Deus. E como cooperadores de Deus, a primeira coisa é essa: eu preciso trazer a vontade de Deus para a terra, irmãos. Eu preciso manifestar a vontade de Deus na terra. O que vocês acham que Deus quer fazer com a igreja hoje? O que vocês acham que Deus quer fazer entre nós?
Para que Ele faça, nós precisamos manifestar essa vontade dEle em oração, irmãos. Nós vamos desejar, precisamos agir de acordo com a vontade de Deus. Deus tem muitas coisas que é a vontade dEle, mas Ele espera a manifestação dessa vontade através de nós. Você vai encontrar muitos e muitos exemplos na palavra de Deus. Muitos. Então eu quero te encorajar que você tome essa consciência: eu sou um cooperador de Deus. Talvez seria muito bom, né, você começar o dia: Senhor, como cooperador do Senhor, o que o Senhor quer hoje que eu faça? Em que direção o Senhor quer que eu ore? O que eu tenho que fazer para cooperar, para que o teu propósito se realize na minha vida, na vida daqueles que estão à minha volta? Como cooperador de Deus. Como cooperador de Deus, irmãos, nós também temos a responsabilidade de fazer com que até mesmo o sobrenatural de Deus aconteça na terra, que os milagres de Deus aconteçam. Deus quer que cooperemos com Ele. Mais recentemente, algumas coisas que eu aprendi foi exatamente isso, que, por exemplo, para que o milagre de Deus aconteça na nossa vida, tem que ter a nossa cooperação. Mas como assim, né? Porque eu tinha uma cabeça, uma mentalidade que não, Deus, se Ele quer, Ele vai e faz tudo. Não, Ele faz, mas Ele quer a nossa cooperação. Ele fez assim. Se você observar os milagres que o Senhor Jesus realizou, talvez, eu não sei se é 100%, mas você vai ver em vários, a participação das pessoas. Ele quis assim. O primeiro milagre que João registra, que é transformar a água em vinho, o Senhor simplesmente não fez aparecer o vinho lá, ou fez? Como é que foi? Ele mandou que as pessoas fizessem o quê? Enchessem as talhas. Essa era a cooperação das pessoas para que o milagre acontecesse. Para que o milagre aconteça na sua vida, na minha vida, eu tenho que cooperar. Eu tenho que ir lá e encher as talhas com água. Como é que foi que Jesus multiplicou os pães, irmãos? Vocês lembram? Pão apareceu assim e começou aquele monte de cestas foram distribuídas. Como é que foi? Primeiro tinha lá um garoto com 2 pães e, como é que era? 2 peixes e 5 pães. E depois o Senhor organizou todo mundo e Deus, o Senhor Jesus mandou que os seus discípulos fizessem o quê? Distribuíssem. À medida que os discípulos estavam lá distribuindo, estava multiplicando. Eles precisavam distribuir. Eles precisavam cooperar com o Senhor. O Senhor Jesus, nele estava o poder de Deus para curar. E ele está indo a caminho, mas uma mulher que sofria 12 anos já de hemorragia, já tinha perdido todos os seus bens, ela diz consigo mesma: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. E ela teve um ato de fé. Uma mulher com hemorragia naquela época, só vamos lembrar que está no Antigo Testamento ainda, né? Na Antiga Aliança, era uma mulher que tinha que ficar isolada, ela não podia aparecer junto com as pessoas, mas ela rompeu tudo, se humilhou e foi ali e tocou nas vestes de Jesus. Uma multidão aglomerada ao redor de Jesus. E Jesus vira quando ela tocou e falou: quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. E os discípulos: Senhor, está todo mundo te apertando, e o Senhor pergunta: quem te tocou? Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu poder. Aquela mulher
Ela foi ali para que o poder de Jesus saísse de Jesus e atingisse a ela mesma. O poder está lá em Jesus, irmãos. Podemos hoje cooperar para que o milagre de Deus aconteça nas nossas vidas. Você tem a sua parte. A sua parte pode ser intercessão pelos seus filhos, pelo seu cônjuge. A sua parte é em testemunhar. A sua parte é crer e fazer o que a palavra de Deus diz que você tem que fazer. Como eu citei na reunião passada, a sua parte pode ser misturar a sua fé com a palavra de Deus. Você está enfermo, misture a sua fé na palavra de Deus. O que é misturar a sua fé? É você crer naquilo que a palavra de Deus diz e agir de acordo com o que a palavra de Deus diz. Misture a sua fé, comece a confessar pelas feridas de Jesus: eu fui curado, eu fui curada. Comece a confessar, coopere com Deus para que o milagre aconteça na sua vida. A sua parte em cooperar com Deus, às vezes, é só impor as mãos e orar com o enfermo. Você tem que cooperar. Irmãos, somos cooperadores de Deus. Onde você estiver, você é cooperador de Deus, lembre disso. Às vezes nós estamos pedindo que Deus faça algumas coisas e Ele não vai nos responder. Por quê? Porque Ele já fez e já nos colocou responsáveis por fazer o que nós estamos pedindo a Deus. Eu gosto muito de lembrar do exemplo de Moisés. O povo saiu do Egito e veio até que chegou de frente para o Mar Vermelho, mas atrás veio o inimigo, veio o exército de Faraó, e o povo começou a ficar apavorado e começaram a clamar ao Senhor. E Deus volta-se para Moisés e diz para Moisés: por que clamas a mim? Por que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, e você toma o teu bastão e divide o mar. Às vezes nós estamos pedindo certas coisas para Deus que Ele já nos deu, irmãos. Nós precisamos cooperar e fazer aquilo que nós precisamos fazer. A gente tem mania, né, de ficar pedindo a Deus para fazer as coisas que Ele mandou a gente fazer até, né? Senhor, visita a fulana de tal que ela está doente. Quem tem que visitar o doente? É você, sou eu. A gente fica pedindo para Deus fazer as coisas que nós que temos que fazer. Mas em Moisés, então, ele foi e dividiu, pegou, falou com o povo marchar e dividiu, pegou o bordão dele e lançou no mar. Eu acho maravilhoso que quando ele fez isso, aí a palavra do Senhor diz: e o Senhor, com um vento forte, começou, né, a fazer essa divisão do mar. Entende? Deus falou a Moisés: divide o mar. Mas quem dividiu mesmo foi quem? Deus. Mas Moisés tinha que ter aquele ato de fé e crer na palavra do Senhor e fazer o que Deus mandou ele fazer. Moisés precisava cooperar com Deus. Você precisa cooperar com Deus em muitas coisas. Fique atento, fica sintonizado. Às vezes as pessoas precisam receber bênção, ore com elas. Mesmo na rua, no restaurante, na fila, em qualquer lugar. Pode não demorar 3 segundos e a pessoa ser abençoada, você manifestar o reino de Deus. A manifestação do reino de Deus, onde nós estamos, voltando lá para o nosso, que somos representantes de Deus, é toda vez que a autoridade do Senhor é manifestada, toda vez que a vontade de Deus é manifestada nessa terra, é chegado o reino de Deus. Jesus, quando expulsou o demônio lá, e os fariseus ficaram brigando com ele, depois de o Senhor falar algumas coisas para ele, Jesus falou: mas se eu expulso a Satanás pelo poder do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, é chegado o reino de Deus sobre vós. Sempre que a vontade de Deus é estabelecida aqui, é chegado o reino de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é nos céus. Quando a vontade de Deus é feita, o reino chegou. É você mesmo.
É você que é filho de Deus, que tem autoridade de Deus. É você que é filho, que foi chamado a ser representante de Deus, representante de Cristo, embaixador. É você que é filho, que agora vai cooperar com Deus para que Deus estabeleça a vontade dele na terra. É você que vai cooperar para que Deus intervenha. Coopere com Deus, até mesmo para que o milagre dele aconteça na sua vida e na vida dos outros. Irmãos, isso pode ser revolucionário para nós. Concordam? Isso pode ser revolucionário se nós vivermos isso. E por que não viver então? Vamos viver. Vamos começar já. Se ainda você não tinha ainda, talvez você não tivesse essa consciência, mas hoje você tem. Hoje eu estou falando em nome do Senhor para você. Você agora tem essa consciência. Então comece a viver isso. Comece já, hoje mesmo. Aqui agora, antes de ir embora, já comece, toma a sua postura. Eu sou filho de Deus, eu sou embaixador, eu sou cooperador de Deus. Tem várias outras coisas que a Bíblia fala, mas comece por essas aí. Meus irmãos, sabe, vai haver muitos testemunhos maravilhosos. E eu espero que vocês deem os testemunhos do que Deus está fazendo. Porque o testemunho de Jesus é a palavra da profecia. O seu testemunho, ele vai servir para outros. E quando você fala aquilo que Deus fez na sua vida, quem ouve é como uma profecia que edifica, consola e que exorta, e que também mostra que Deus pode fazer na vida dela. Se fez na sua, pode fazer na vida do outro. Que o Senhor abençoe cada um de nós, abençoe os irmãos, para que isso se torne tão real, e que bênçãos e mais bênçãos venham sobre nós e sobre as pessoas. Deus quer abençoar, Deus quer salvar, Deus quer manifestar o reino dele nessa terra. Somos os instrumentos de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, Senhor, torne essa palavra poderosa no coração de cada um. Que haja um rompimento com tudo aquilo que não vinha de Ti, Senhor. E que essa palavra, Senhor, seja experimentada, seja vivida por cada um de nós. Senhor, eu oro a Ti para que o poder do Teu Espírito venha sobre cada um dos meus irmãos aqui. E que o poder do Teu Espírito, Senhor, leve cada irmão aqui à prática tão maravilhosa, Senhor, desta verdade, daquilo que nós somos em Cristo. Primeiro delas, filhos do Senhor, mas como embaixadores do Senhor, como cooperadores. Senhor, que isso seja muito real, e que isso traga glória ao Teu nome, que isso traga bênção aos irmãos e bênção às outras pessoas, e que traga conversões, que traga milagres do Senhor manifestado nessa terra, e que o reino do Senhor venha a se expandir entre nós. Te pedimos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos.